Você sabe executar as armaduras da Fundação Radier? Acompanhe aí que nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto é simples de se fazer. Se você ainda não viu o meu vídeo anterior, volta lá, assiste ele, porque eu falo de uma etapa anterior às armaduras da Fundação, que é a etapa de formas, sobre a execução das formas. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a etapa imediatamente seguinte, que é a execução das armaduras. Então você percebe que as formas estão todas executadas. A vantagem do Radier é justamente essa, são apenas formas externas para conter o concreto nessa região. E em relação às armaduras, a única coisa que vem antes é a colocação de uma lona, como essa, de uma manta impermeável, que é basicamente para proteger o concreto de perder água para o solo. Se não tiver essa lona, o solo, principalmente um solo mais seco, vai puxar muita água, vai desidratar o concreto, vai fazer ele perder resistência e até ocasionar rachaduras. Por isso que é importante, além da lona, depois da concretagem, você ficar molhando esse concreto justamente para que ele mantenha uma boa resistência e não apresente fissuras ou rachaduras. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês justamente a concretagem desse Radier e os cuidados que devem ser tomados. Aqui então nós temos, nesta obra em específico, duas malhas de armadura para a estrutura desse Radier, uma inferior e outra superior. Nós temos aqui um Radier de 16 centímetros de espessura e duas malhas. Isso porque o solo aqui é muito ruim, é tanto que foi feito um aterro aqui, uma compactação, mas ainda assim o projeto estrutural exigiu a colocação de malha dupla, porque nós temos aqui dois pavimentos. Então, existem cargas aqui significativas e o solo ruim. Então nós precisamos tanto de armadura positiva por baixo, quanto armadura negativa por cima. Estão usando malha pop, malha convencional de 4,2 de bitola e abertura de 15 por 15. E elas estão sendo espaçadas por essas treliças, que dão aqui, se eu não me engano, 10 centímetros de altura, TR8 ou TR10, para garantir esse espaçamento adequado entre essas duas malhas. Esse é um cuidado muito importante que você deve ter, que é fazer com que a malha superior de fato fique em cima e a inferior embaixo. Por que eu digo isso? Às vezes acontece de colocar os espaçadores muito distantes entre si e durante a concretagem, o pessoal caminhando em cima, a malha superior acaba encostando na de baixo e fica ali mesmo após a concretagem. Então ela perde a sua função de armadura negativa, que deveria ficar em cima. Então é importante você tomar cuidado com esse espaçamento entre malhas. Eu gosto de utilizar a treliça, porque mostra ali, ó, você coloca a treliça de fora a fora, espaçadas aí 1 metro mais ou menos entre si, 1,10 m, 1,20 m. Você executa mais rapidamente esse afastamento entre as malhas, mas você também pode utilizar vergalhão, dobrando ele naquele formato de cadeirinhas ou de caranguejo, que o pessoal chama. Dobra ele fazendo uma mesinha e embaixo dobra as perninhas, uma para cada lado. E pode distribuir também, causando esse afastamento entre essas duas malhas. Mas a treliça é bastante prático. Em relação ao espaçamento da armadura inferior e o solo, também é muito importante você garanti-lo. Isso porque você não pode ter a armadura inferior encostando no solo. Você vai fazer com que ela perca durabilidade muito rapidamente, vai acabar sendo atingida pela umidade, vai corroer e assim por diante. Ela precisa ter recobrimento embaixo também, de pelo menos aí uns 3 centímetros. Aqui o pessoal estava utilizando essas cadeirinhas que é comum de serem utilizadas no concreto armado convencional, mas elas são utilizadas pegando em forma, em madeira, então coloca ela na forma e os vergalhões vão aqui em cima, funciona muito bem. Mas neste caso aqui, em que nós temos um espaçamento da armadura com o solo, elas não funcionam. Então a primeira coisa que eu falei para o pessoal aqui foi para mudarem a forma de espaçamento, porque elas, como são pontiagudas, com o pessoal andando em cima, arrumando essas armaduras aqui, ela acaba recebendo mais carga e afundando no chão, como é o que está acontecendo aqui, ó. Pode mostrar aqui. Então olha só, em vários pontos a armadura inferior está encostando no solo, encostando na lona. Agora, uma forma muito prática de se fazer esses afastamentos é você ou pegando refugos de pedras, como mármore, como esse aqui que está na minha frente, e o pessoal está quebrando eles. Esse daqui eu acho que tem 2,5 de espessura, se não tiver 3, é uma peça mais grossa, e quebrar em vários pedacinhos e colocar por debaixo, e aí você garante esse afastamento. Uma outra forma também muito prática e muito feita é fazendo uma caixa pequena, colocando um sarrafo, por exemplo, de delimitador, de forma externa, assim, fazendo uma argamassa bem simples,
E antes dela endurecer, você corta ela em vários pedacinhos para serem esses espaçadores. Aí você faz a argamassa na espessura que você quiser e corta também nas dimensões, na seção que você preferir. E aí você coloca essas chamadas bolachas por debaixo da armadura inferior e aí você garante esse afastamento entre ela e o solo. E assim você vai estar protegendo a resistência do radier e também aumentando a durabilidade dessas armaduras. Então você pode ver que realmente é uma fundação bastante simples de ser executada, não é? Então você tem aqui, depois das formas, a execução das tubulações subterrâneas, já vou falar sobre elas também, a colocação de uma lona, as malhas que elas já vêm no tamanho ou de 2x3 ou de 2,45x6, então é fácil de você colocar, é só sair distribuindo sobre essa lona, claro, contando com os espaçadores. Depois coloca os espaçadores intermediários e aí a armadura superior, que também é com essas malhas que são práticas de serem executadas, serem colocadas. Mas isso, como eu falei, é para o caso específico de uma fundação que realmente demandou a armadura dupla. Mas no caso de edificações térreas ou até edificações sobradadas que possuem um solo de boa qualidade, ou edificações que não tenham tanta carga assim, é só uma malha inferior mesmo, não precisa da superior. Então outro ponto que eu quero comentar com vocês é a execução das tubulações subterrâneas, que eu também falei no vídeo anterior, onde eu comento sobre as formas, mas aqui eu quero mostrar uns casos específicos, que é como elas resultam neste momento da colocação das armaduras. Então olha só, é muito importante elas estarem bem travadas para que durante a concretagem elas não se movam e acabem resultando fora da parede. Isso é muito ruim, depois você vai ter que quebrar o radier naquela região, tentar trazer ela para dentro da parede novamente. Então olha só, tem que ter um cuidado na colocação das armaduras, também para não mover essas tubulações de lugar. E agora, depois das armaduras, antes da concretagem, prover um travamento adequado entre elas. O pessoal aqui ainda vai fazer, algumas que são um pouco mais folgadas, como essas mais finas, aqui está bem travado. Tem algumas que ficam um pouco mais frouxas. Você pode fincar um vergalhão ou até mesmo uma madeira e amarrá-las para que elas não se movam durante a concretagem. A gente sabe que a concretagem é sempre um momento muito agitado, o concreto saindo, o pessoal fica mais agitado e correndo, pisando, chuta uma tubulação dessa e às vezes acaba acontecendo de sair fora do lugar. Então cuide bem para que isso não aconteça. Nesse caso aqui, ó, pode mostrar dali assim, a gente tem duas edificações aqui, duas residências. Então metade para lá é uma, metade para cá é outra. Só que essas tubulações, a ideia é que elas fiquem todas na mesma parede de divisa. Então tem que tomar esse cuidado, por exemplo aqui, de se colocar, ou melhor, de não se colocar as tubulações lateralmente. Porque isso daqui, eu já mostrei para eles aqui, não cabe dentro de uma parede com painel padrão de 8. Ou nem mesmo de 10, aqui só entre as tubulações está dando quase 15 de afastamento. Então eles vão ter que aproximar mais elas ou colocar uma do lado da outra. Já na parte interna, porque aqui é uma varanda externa, na parte interna serão paredes mais espessas, para resultar em 20 centímetros acabada. Então ali é uma região que pode sim estar as tubulações lateralmente, porque elas vão ficar dentro de uma parede mais grossa. A parede acomoda isso. Então tome cuidado em relação aonde estarão as suas tubulações e se elas de fato irão aflorar dentro de uma parede e não resultar fora delas, você ter retrabalho depois. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você receber conteúdo que a gente posta aqui frequentemente toda semana. Até o próximo vídeo.